Jesus colocou em dois pensamentos. É ou não é? Então tem que ser sim, ressuscitou. Mas a alegria foi imensa. Aquele povo que seguiu a Cristo. E chegaram ao ponto de não acreditarem. Mas ele se apresentou. Depois desses momentos que aconteceram, depois que ficaram cocheando em dois pensamentos, será? E Jesus se apresentou a eles que estavam ali. E já foi dando uma ordem às mulheres. Deu ordem às mulheres. E ali estavam presentes várias mulheres por nome Maria. Várias mulheres por nome Maria. E uma delas era Maria Madalena, a qual havia sido liberta por este Jesus que ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Era possessa de 7 demônios. Havia 7 espíritos demoníacos em Maria Madalena. E ela foi uma que se aproximou do mestre quando o viu em um corpo glorioso. A Bíblia diz que ele ressuscitou no corpo glorioso. E quero até perceber, durante que eu não esqueço onde eu fiquei aqui. E os salvos, após a sua ressurreição, a saírem dos túmulos e por onde estiverem, porque muitos não foram sepultados por alguns motivos, mas após a ressurreição dos salvos, irão ressuscitar em corpos gloriosos. Está escrito, lê a Bíblia, igual ao corpo de Cristo. Não será mais esse corpo mortal, será um corpo imortal. Não passará mais pela morte, porque o corpo agora que ressuscitou para encontrar Jesus nos ares, na sua vida gloriosa, são corpos gloriosos, igual ao corpo de Cristo. Está escrito, igual ao corpo do Jesus maravilhoso. Então, quando Cristo ressuscitou, ele disse às mulheres: ide a Galileia, vai anunciar a minha ressurreição. Aleluia, meu Deus. Não foi homem que ele mandou primeiro, foram as mulheres. Vamos repetir. E tem gente por aí que não gosta de ouvir mulher pregando. Ele está antibíblico, porque foram as mulheres que primeiramente pregaram, anunciaram a ressurreição de Jesus Cristo. Ide a Galileia, diz o Senhor Jesus, as mulheres que estavam à beira do túmulo vazio. E dizei aos meus irmãos, não estavam todos ali porque eram muitos, que o mestre ressuscitou, e eu irei até eles. Você está entendendo? Jesus ressuscitou. E ainda comeu peixe assado com pão com os seus seguidores, com os seus discípulos. Dá para acreditar? Ele não estava vivo? Ressuscitou em corpo glorioso. Aleluia. Glória a Deus. Ide e pregai o evangelho a todas as nações. Está já na leitura oficial. Eu estava falando lá no contexto anterior da ressurreição de Cristo. Agora eu voltei para a leitura oficial.
ide, pregai o evangelho a todas as nações. Ana Lúcia não tem autorização de Jesus, ainda não tive. Não sei se eu vou aceitar. Aí outros países, Glória a Deus. há outros países, que eu não vou entrar em detalhe, Deus me guarde. Né? Pregar o evangelho. Mas os vídeos que fazemos se traduzem em todos os países Aleluia. onde existe a abençoada internet, as redes sociais. Alguns já falaram comigo que são a favor do Evangelho de Cristo. Aleluia. Fazei discípulos a todas as nações onde for pregado o Evangelho, onde crerem. Diz o Senhor Jesus Cristo na sua palavra na leitura oficial. Batizando-as em nome do Pai e do Filho, que é o outro, vocês sabem, e do Espírito Santo. Eita glória! Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós, mulheres, não batizamos a ninguém que se decide a Cristo. Mas, se eles continuarem firmes na decisão de fé, na confissão de fé que fizeram a Cristo, vão desejar serem batizados nas águas batismais por mãos de varão, de homens, e não de mulheres. É bíblico. Aleluia. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todos quantos confessarem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador e permanecer firme na confissão de fé que fizeram. E obedecer, observai estas coisas. Que coisa? Que o Senhor falara a eles, aos discípulos. Observai-as, obedecei a palavra, permanecei fiel, permanecei firme e forte. Não abra mão de mim, diz o Senhor. Não abra mão das minhas palavras. Não abra mão do meu evangelho, porque é poder de Deus de salvação para todo que crê. Todo que crê. É se crê. Você crê em Jesus? Você crê na palavra? Você crê no Evangelho? Então você é um bem-aventurado. Você é feliz. Feliz aqueles que ouvem as minhas palavras, diz o Senhor. Aleluia. E as guarda para as cumprir. Bem-aventurados que ouvem as palavras das profecias deste livro, diz o evangelista, e as guarda em seu coração, para as cumprirem, porque o tempo está se findando, está próximo. Aleluia. O segredo está em ouvir a palavra de Deus e guardá-la no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se no teu coração crê para a justiça, e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Você já crê? Confirma
o teu credo em Jesus Cristo e confessa-o como teu Senhor e Salvador da tua vida. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor dos Senhores, que pode tudo por ti. Quantos livramentos Ele tem te dado. Quantas bênçãos de resposta tu tens pedido a Ele e Ele tem te atendido, te respondido. Jesus é maravilhoso. Ele não é de espantar a ninguém. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele tem poder de se aproximar de ti sem você ver, sem você vê-lo. Ele tem poder de se apresentar a ti. Ele tem poder de te tocar. E você sentir, sem os teus olhos ver, sem contemplar. Porque Ele é onipresente. E Ele é onipotente. E através do seu poder é confirmado o que Ele faz entre as nações. O que Ele faz entre o povo. O melhor sinal para você acreditar, onde está esse sol calcificante. Há poucos dias, há poucos meses, há poucas semanas, era chuva. Chuva, trovão, relâmpago. Quem mandou? Foi Deus! Ele que manda em tudo. Ele que manda a chuva. Não é outro não. Tem muita gente enganada. É Deus o manda-chuva. Foi Ele que fez o sol. Vamos já dizer para Ele que fez o sol. Porque querem mudar tantos substitutos que manda a chuva. É Deus que manda a chuva. É Deus que faz a chuva se recuar, cessar a estiagem. Olha que estiagem. Foi o homem? Está enganado. Foi Deus que fez essa estiagem hoje. Hoje, 14 do 6º mês do ano de 2025. 14 de junho de 2025. Glória a Deus. Sem entrar em detalhe, Deus igual. Mas eu quero dizer a você, saia do engano. Este trabalho de evangelismo é a palavra de Deus que nós anunciamos. É a palavra de Deus que nós fazemos chegar aos seus ouvidos, como diz a palavra do Senhor, e suprir ao seu coração. Suprir, porque é no sentido espiritual. Por isso que o Senhor diz, suprir. Que a palavra do Senhor te alcance. Que a palavra do Senhor te liberte. Que você abra o seu coração para essa palavra. E seja ela guardada na tábua do seu coração. Abre o seu coração para a palavra de Deus. Tira o que não é de Deus do teu coração. E o pior é a incredulidade, a dureza. Mas Deus pode abrir o teu coração. Como Ele pode? Eu vou repetir frases que sempre eu gosto de repetir. Aqueles que pertencem à salvação eterna. Vai chegar o momento do Senhor dos Senhores entrar em ação com você. Pode você ser o que você for. Pode você ser o que é. Pode você ser o mais cruel pecador. Sabe por quê? Porque Jesus deu a vida dele foi pelos pecadores. E Ele não escolhe apontando com o dedo. Eu vou salvar fulano que é bonzinho. Eu vou salvar fulano que crê em mim. Eu vou salvar fulano que dá esmola. Eu vou salvar fulano que não faz o mal. Ele veio para todos os pecadores, sem exceção e sem acepção de pessoas. Sem acepção de pessoas. Jesus é assim. Se Ele fizesse acepção de pessoas, eu não teria sido perdoada
liberta por Jesus Cristo. Porque eu era ranzinza da incredulidade. Eu não vou entrar também em detalhes, viu? Mas teve vez aqui que eu já falei um pouquinho. Mas não vou entrar em detalhes. Eu era tão incrédula. Na época, eu adolescentezinha, os cultos aqui em Antônio Diogo, foi antes de eu ir para o Maranhão. Eu me escondia atrás de uma árvore e pegava as pedrinhas e jogava na porta dos crentes que fazia culto de porta fechada com medo de agressão. Eu jogava pedra na porta dos irmãos. E eu me lembro que eles diziam: aleluia, glória a Deus, Jesus também é uma criança. Aí o homem me viu, havia posto um pinguinho, como diz os caras, e viu eu escondido de trás de uma árvore com as pedrinhas pequenas, mas ele estava insultando os crentes. Soltai na mão de Deus, para perto dos meus pecados. Tem uma coisa, quando eu caí nas mãos de Deus, que é coisa boa, e a Bíblia diz: ai daquele que caiu nas mãos de Deus, ai do homem que cai nas mãos de Deus, e ai da mulher também. Foi cancerosa! Eita, Manassé! Estava cancerosa. O médico me deu 15 dias de vida. O médico terreno, o doutor da terra. Jovem, infelizmente, pode falar, não estou mentindo não. Infelizmente, eu vou te dar 15 dias de vida. Tu estás comigo dentro do câncer. Todo o teu útero, só tem um restinho para ser desmanchado. Ele falou, o português foi grosso, não foi polido. Do jeito que eu falo. Também não sei ser falante, né? Aleluia, graças a Deus por isso. Eu falo o que Deus me dá. E aí, o que aconteceu? Ana Lúcia gostava de fusaca. Eita agora, eu não vou entrar em detalhe não, né? Eu gostava de fusaca. Aleluia. Aí eu disse assim, só comigo. Agora mesmo é que eu vou me espalhar. Perdi foi feio. Será que eu perdi foi feio? Quem perdeu foi o cão. Quem perdeu foi o diabo, porque ele me perdeu. Ele dizia, vai para tal canto. Eu ia. Outra vez, vai para tal lugar. Eu ia. Eu era dominada pelo pecado. Eu posso até pecar, mas não sou dominada por ele, porque a minha vida é outra. A minha vida é outra, na presença do Eterno. E o cão está da frente. Aleluia. E aí, para resumir, que hora é? Faltam 2 minutos para 9h30. Aleluia. Eu disse, eu vou me espalhar. Não vou que nada. Me espalhei não. Não foi se ajudar. E para sair para ir para tal canto, voltei do meio do caminho. Me deu um negócio tão bom em mim, eu senti um negócio tão bom. E eu ia para a perdição. E eu senti um negócio bom e eu andando e andando. E aí eu parei. Quando eu parei, aí me desmanchei. Eu sentia que tinha algo perto de mim, mas eu não via. Mas eu senti uma coisa boa, eu não fui para onde eu ia mais, para a perdição. Eu não vou dizer para o lugar que eu ia. Chorei, voltei para casa. Isso lá no São Luís do Maranhão. Eu fui para lá criança. Voltei para Antônio Diogo com Jesus. Fui sem Jesus e voltei com ele. Mas fui guardada por ele, porque desde o ventre de minha mãe já fui escolhida por ele. Como você é escolhido por Cristo dentro da barriga da sua mãe. Você ainda não sabe, vai saber, viu? Eu vou me dar testemunho. Eita glória! E aí, voltei, chorando, minha mãe disse assim, eu orava com a minha mãe. Que foi? Eu voltei porque, sei lá, eu senti uma coisa tão boa em mim, minha mãe. E eu parei, fiquei chorando e voltei. Mas tu viu? Eu não vi não, só que senti uma coisa boa. E eu senti que tinha uma coisa pertinho de mim, mas era boa. E para a glória de Deus, até hoje,
Eu fui para a igreja evangélica, lá do Limarão, sempre é que Deus dessa vez, que eu faço parte. E entreguei minha vida a Jesus na segunda vez que eu fui. Acorrentada, de olho aberto eu vi as correntes. E Jesus quebrou as correntes. E Ele tem poder para quebrar as correntes da tua vida. Que a corrente da tua alma, a corrente da tua vida, a corrente do teu coração, a corrente dos teus pés, para não dar um passo para Jesus. A corrente do coração para não crer em Jesus. A corrente da mente para não dar credibilidade totalmente a Jesus. Você primeiro vem para o pensamento. A palavra vai para a mente. Depois da mente sobe ao coração. Depois que chega ao coração, aí é concretizado naquilo que você pensou, naquilo que você traçou. Se for mal, se Deus não botar a mão no meio, você faz isso. Mas se for bom, que Jesus bote a mão, te puxando, te dando força para trazer a sua presença. Eita glória!